está envolvendo Está na aí, né? beirada. O que estão na pauta de negociações e nesse acordo para que a oposição deixe o fluxo da Câmara seguir? Houve uma junção de interesses, Fabiola, dos parlamentares que estão com os pés afundados no lodaçal de mais de 80 inquéritos que apuram desvios de aplicação de verbas federais, verbas malversadas por meio de emendas parlamentares, né? Esses parlamentares do Centrão pegaram carona no motim do bolsonarismo. E o bolsonarismo quer, como sabemos, também uma autoblindagem, mas quer livrar o Bolsonaro, quer a impunidade do Bolsonaro. E houve uma coisa muito curiosa, porque a arruaça lá do Congresso terminou em orgia. Terminou em orgia. Essa arruaça que fechou o Congresso por 30 horas acabou numa grande orgia. A conjuntura atirou ali corruptos e golpistas no mesmo tanque com água suja no Congresso, e a experiência tem sido reveladora, porque descobriu-se que eles, os corruptos e os golpistas, deslocam as suas massas em líquido na mesma direção, esperneiam do mesmo modo, não há estatisticamente mais verrugas ou flatulência em um lado ou no outro, ambos aceitam tudo, exceto uma conjunção criminal com o Supremo Tribunal Federal. Então é muito curioso, porque se atrasarmos o relógio, vamos nos recordar que em 2018, impulsionado pelas perversões do Petrolão, o Bolsonaro ria quando o Augusto Heleno cantarolava aquela musiquinha, se gritar pega centrão, não fica meu irmão. E hoje o bolsonarismo como que aplaude o Romero Jucá, aquele senador que presidiu o MDB e, a certa altura, em 2017, ele se recusou a participar de uma suruba seletiva. Ele dizia, numa votação lá em que foi aprovada, inclusive, o fim do foro privilegiado para todas as autoridades, exceto os presidentes dos poderes, né? O Romero Jucá disse, se acabar o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba. Então, a orgia do fim do foro pode chegar tarde para o Bolsonaro, mas é uma das ambições desse acordo. O Bolsonaro está agora na bica de ser condenado e dificilmente ele se beneficiaria de um arranjo como esse. Mas os seus operadores, a facção bolsonarista no Congresso, avalia que se os larápios do orçamento se sentirem livres do Supremo, aí eles vão ficar mais à vontade para anistiar o Bolsonaro. Então é essa aposta que o bolsonarismo está fazendo. Bom, encaminhamos aí a aprovação do fim do foro, uma vez libertos do Supremo, os corruptos do orçamento, os larápios do orçamento, vão se sentir mais à vontade para se juntar à facção bolsonarista e aprovar, finalmente, a anistia. Agora, os tecelões do Centrão, eles são escaldados e eles, em relação à anistia, se dispuseram a discutir, debater o assunto, mas não houve compromisso de aprovação, porque o Centrão hoje deseja os votos do Bolsonaro, não a reabilitação dele. Então, o bolsonarismo corre o risco, Fabíola, de terminar como um personagem da música que inspirou a frase do Romero Jucá, aquela frase da suruba. É uma música de um grupo que morreu num acidente trágico, Mamonas Assassinas, uma canção que virou hit até em festas infantis na década de 90. O verso mais pungente, eu não sei nem se posso repetir aqui, Não, repete, mas como virou hit de festa infantil, repete. acho que a gente já pode repetir. Repete. Mas o verso mais pungente dessa canção é de uma alma atormentada que se meteu numa suruba portuguesa e diz, já me passaram a mão na bunda e eu ainda não comi ninguém. Então o bolsonarismo está mais ou menos nessa situação, negociando com o Centrão, disposto a entregar a redução do foro, que acaba beneficiando todos os parlamentares, sem a certeza de que, adiante, obterá esse acordão para aprovar a anistia. Ô, Josias, é que a nova geração nem conhece Mamonas Assassinas. Mas você gostava? Você ouvia? Não gostava? Não, você sabe que eu Minha fiquei meio Brasília chocado. Amarela, lembra? Aquela música também era boa, né? Lembro muito. É. Lembro muito. Eu ia buscar minha filha era criancinha, eu ia buscar nas festas infantis, eu ficava chocado, porque isso aqui realmente era um sucesso, né? Aquela dancinha da garrafa
e tal. Era uma fase que essas músicas se popularizaram até em festa infantil. Não, é muito boa essa frase que você falaram, que ele fala, roda, roda e vira, solta e roda e vem, me passaram a mão na bunda e eu não comi ninguém. Aí fala assim, nesse raio de suruba já me passaram. É bem, nossa, muito bom, né, professor? É isso, Josias Eu também é falo. cultura popular, entendeu? O senhor caiu enquanto estava falando, mas como é que o senhor analisa aí como é que isso vai se resolver? A gente percebe que as coisas não estão ainda decididas e resolvidas, né? Tem muita água para rolar. Eles estão querendo, inclusive, agora pedir desculpas, como aconteceu, a gente vai até ouvir daqui a pouquinho o Sóstenes falando disso, mas o que dá a entender é que há aí um receio deles de ter uma punição, né? Esses parlamentares que ocuparam a mesa, eles devem ser punidos na sua análise, professor? Olha, Fabíola, eu acho que devem ser punidos, né? Eu falava aí, antes de haver o problema técnico, que o presidente Hugo Motta perdeu muito da sua autoridade por conta de toda essa confusão e por conta de ser substituído por Arthur Lira na tentativa de resolução do problema. Se, além de tudo, ele não fizer o que está prometendo, que é sancionar os amotinados, né? Aqueles que criaram aquele arquizumba dentro da Câmara dos Deputados, aí é que ele se desmoraliza de vez, né? Porque é aquele que não apenas precisa ficar bradando que aqui mando eu, porque provavelmente não está mandando, como aquele que diz que vai tomar providências e não é capaz de tomar, né? Eu acho que, então, é uma questão fundamental para ele preservar minimamente ainda, ou recuperar talvez um pouco da sua autoridade. Além do que, não é permitido, né? Não é razoável, dentro de uma democracia, você criar precedentes para esse tipo de apelação, que foi a apelação a qual recorreram os deputados bolsonaristas, seja os do PL, seja os do Partido Novo, seja até alguns de outros partidos que estavam ali agregados, né? Ou, muito bem, você pune essas pessoas mostrando que isso não é admissível e que isso será punido, assim como se deve punir os golpistas, né? Os que tentaram ali acabar com a democracia no Brasil, porque isso não pode ser alguma coisa que passe em brancas nuvens de modo a se repetir no futuro, e a mesma coisa acho que vale para digamos assim, esse 8 de janeiro, versão Nutella, né? Não foi a versão raiz, foi a versão Nutella que eles fizeram ali, mas que é também uma tentativa de dilapidar a estrutura institucional, não necessariamente de forma material, quebrando tudo, mas, né, violando, quebrando as regras que permitem o bom funcionamento do legislativo.